Meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor nessa noite, eu farei a leitura do Salmo 3, cuja nota editorial é Confiança em Deus na Adversidade. E o título do Salmo é este que está aí, dizendo assim: Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Eu farei a leitura de todo o Salmo e depois vamos orar mais uma vez para que Deus fale conosco por meio da exposição desse texto. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos por podermos, neste momento, ter a sua palavra aberta e pela exposição dela ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Ilumina nossa mente para entendermos, os nossos ouvidos para ouvirmos a sua voz. Abre os nossos olhos para que vejamos o que o Senhor quer nos mostrar na tua palavra, lançando luz sobre a nossa vida, para que reconheçamos o que devemos fazer. E para isso, que o Senhor nos prepare o coração, para recebermos de um modo frutífero, abençoador e transformador a tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nos últimos dias nós temos ouvido notícias muito tristes da situação no Sul. Não sei quantos puderam ver alguns vídeos e imagens devastadoras de como está a situação de nossos compatriotas lá no Rio Grande do Sul. Boa parte das cidades ali com enchentes, trazendo destruição e devastação. E irmãos nossos também sofrendo naquela região. Notícias, vez por outra, são assim, não é? Quando nós ligamos a TV, quando vemos notícias pela internet, nós vemos notícias assim, é que ficamos desanimados. Podemos ficar até abatidos, mesmo estando longe, porque aquilo nos pesa no coração. Nós, não faz muito tempo, temos ouvido também, e já faz muito tempo, e recentemente, mais uma vez, nós ouvimos falar sobre guerras, sobre rumores de guerras, novos conflitos que podem surgir. Ouvimos falar sobre a violência, outro tipo de devastação que muitas vezes acontece perto de nós. E quando nós pensamos em situações dessa natureza, é inevitável nós percebemos que esta realidade não está distante de nós. Mesmo com uma guerra distante, nós vemos conflitos por perto. Mesmo havendo devastação um pouco distante de nós, no sul do país, outro tipo de devastação pode nos inundar, estar presente na nossa vida. Ainda que nós não estejamos diretamente envolvidos nessas circunstâncias que acabei de mencionar, que os irmãos já têm ouvido recentemente, a verdade é que eu e você enfrentamos frequentemente lutas, conflitos, devastação, motivos para nos entristecermos. Talvez você esteja lidando com algum tipo de frustração, ou já ficou desanimado pelas injustiças que você vê ao seu redor. Sabe quando vê uma situação difícil e vê uma injustiça, uma insensibilidade, um modo de tratar que muitas vezes nos desanima. Talvez você já tenha sido ofendido, traído, ou tratado de alguma maneira por alguém perto de você, em que você tenha ficado decepcionado. Isso pode ter acontecido com um familiar seu. Pode ter acontecido dentro da sua casa. Pode acontecer também na igreja, em que alguma situação nos frustra. Nós ficamos decepcionados e entristecidos.
Talvez você esteja lidando com algum tipo de dificuldade, de luta no campo do seu trabalho, naquelas intermináveis pressões. Para quem está empregado, a pressão é por estar empregado. Se alguém está desempregado, pode sofrer pressões por estar desempregado. A ameaça de passar algum tipo de necessidade. E quem está empregado pode sentir a pressão do chefe, você se cuida. Porque tem muitos procurando emprego, se você não fizer o que eu te mando, talvez você se junte a eles. Ameaças desse tipo que não estão distantes de nós. Dentro da escola, para aqueles que estudam, as crianças enfrentam lutas, dificuldades. Talvez colegas próximos que muitas vezes agem de uma maneira que entristece, deixam, não é, crianças, vocês um pouco de lado, enfrentam situações dessa natureza. Alguns aqui podem certamente estar enfrentando algum problema na sua vida familiar, de todo tipo. Problemas dentro do relacionamento conjugal. Problemas, desafios, dificuldades em que parecemos impotentes numa situação, como no cuidado dos filhos. Situações que machucam, situações que desanimam e que minam a esperança. Certamente há aqueles no nosso meio, motivos pelos quais nós temos orado, que estão enfermos. Temos lembrar de irmãos nossos da nossa igreja que têm enfrentado enfermidade. E pessoas ligadas a nós também. Situações como o luto, que sobreveio a algumas famílias que pertencem a essa igreja e outros que parecem perto de nós. Eu te pergunto nessa noite, há algo que está te afligindo recentemente? O que mais tem te afligido nos últimos dias? Quais têm sido as suas principais lutas e os seus inimigos que, na linguagem de Davi, parece que só piora? De um dia para o outro parece que está piorando, ou parece que não vê sinal de melhora. As dificuldades podem muitas vezes ter essa característica de se multiplicar. O que mais tem te afligido ultimamente? Eu quero dizer a você que essa é uma realidade para todos nós. Em intensidades e tempos diferentes, mas nós lidamos com aflições na nossa vida. E Deus não permite essas coisas sem propósito. Ele tem uma razão para permitir que essas situações aconteçam na nossa vida e ao nosso redor. E nos ensina que, embora sejamos afligidos, a sua presença conosco é o motivo da nossa paz e segurança. E eu quero ver com os irmãos algumas lições à luz deste salmo a este respeito. A primeira lição está no versículo 1 e 2, que de maneira muito clara e por isso breve, é que no mundo nós teremos aflições e angústias. Não se engane. Se alguém diz que nunca teve e que está tudo tranquilo, que vai tudo dar certo, meu irmão e minha irmã, essa não é a realidade para nós. Para ninguém que vive neste mundo. A primeira lição é, no mundo teremos aflições e angústias. Veja comigo versículos 1 e 2. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Nós sabemos o contexto desse salmo, como está no título, como eu disse às crianças, quando o seu próprio filho, Absalão, se levantou contra ele. Começou a juntar aliados para o seu movimento, para a sua causa, de maneira que pessoas do próprio povo, da própria família, se voltaram contra o rei Davi. Por isso que ele começa dizendo dessa maneira o salmo: os inimigos têm crescido. Ele precisou fugir do seu filho Absalão para não ser morto. A situação de Israel só se complicava. E aparentemente, como diz o versículo 2, nem mesmo Deus poderia salvá-lo. E Davi ficou tão abatido que ele, lá em 2 Samuel, capítulo 15, ele procura, de alguma maneira, perceber se Deus continua sendo favorável a ele. Será que ele ainda poderia dizer que tinha alguma esperança para a sua causa? Veja bem, meu irmão e minha irmã,
Nós sabemos que era de fato um exército sobre a vida de Davi, levantado pelo seu próprio filho contra ele, e a situação só piorava e chegava ao ponto de dizer, de tão grave que era, nem Deus pode salvá-lo. Ele chegou nesse ponto, como dizemos de modo popular muitas vezes, no fundo do poço. Alguma vez você já se sentiu assim? E ainda que não tenha chegado no fundo do poço, parecia que você estava entrando dentro de um buraco ou dentro de um poço. Já houve ou há, nesses últimos dias, alguma coisa que você pode dizer é uma dificuldade que tem se multiplicado? É um problema que tem se intensificado? Está caminhando para uma situação em que, será que Deus está vendo? Será que Ele está fazendo alguma coisa? Que situação angustiante para Davi. E eu gostaria de dizer a você para colocar na sua mente, no seu coração, um nome neste problema, nessa dificuldade. O que tem te afligido nesses últimos dias? O que te causa preocupação, o que te deixa ansioso? E como eu disse às crianças, para que elas colocassem alguma situação que as deixa tristes, que deixam preocupadas, porque crianças já têm preocupação, já têm motivos para ficarem ansiosas, já têm medos, temores, problemas dentro da realidade delas, assim como para todos nós. Você poderia orar com Davi dizendo, Senhor, como os problemas nos últimos dias têm se multiplicado. São tão numerosos que alguns poderiam dizer, dessa situação nem mesmo Deus pode salvar. Que situação angustiante, de perder o sono. Quando ficamos angustiados, quando somos afligidos, às vezes nos dá insônia. Não conseguimos dormir. Alguns, por outro lado, chegam no outro extremo, dizendo eu queria dormir e não acordar mais, de tanto que eu estou sofrendo. Se você já compartilhou ou tem compartilhado desse sentimento, saiba que é porque no mundo nós teremos aflições e angústias. E embora nós digamos, por causa do sofrimento, por causa dessas angústias, dessa aflição, que é uma situação de perder o sono, pense bem, assim como Davi, porque não era assim com ele. Um exército estava se levantando contra ele, e ele pôde encontrar paz. Como eu disse às crianças, ele pôde reclinar a sua cabeça e descansar. E ele nos apresenta a razão, por meio daquilo que ele aprendeu a fazer nos momentos de aflição. Veja comigo nos versículos 3 a 6, a segunda lição, e fica a lição para você. O que você deve fazer em momentos de aflição? Quando as pressões do mundo ao seu redor apertarem o seu coração, quando a tristeza da sua alma, de dentro da sua mente, do seu coração, te angustiarem, o que você deve fazer? Aprenda o que Davi aprendeu e o que Deus tem ensinado aos seus filhos em todos os tempos e lugares. Versículos 3 a 6. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu monte, do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Quando você ficar angustiado, preocupado, você precisa primeiro se lembrar o que está no versículo 3. Depois de pensar no grande exército vindo contra ele, de todos ao redor que o viam sofrer, dizendo não há nem em Deus salvação para ele, ele coloca um porém. Mas há algo muito importante que vem de um modo contrastante com tudo isso que eu tenho sido afligido. E o que ele diz no versículo 3? Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Em primeiro lugar, você deve se lembrar na hora da aflição quem é o seu Deus. O seu Deus que pode ser chamado de Yahvé, como diz esse nome Senhor que está aí. É o Senhor, o único Deus verdadeiro, o Senhor da aliança, o Senhor que é dono de todas as coisas, a quem nós pertencemos. Ele é também o nosso escudo.
E este aspecto de chamar Deus de Senhor é um tom tão pessoal na linguagem bíblica. É o modo como Deus revelou mais intimamente o seu nome. E Davi se volta para ele e diz: Tu, Senhor, és o meu escudo. Há outra ocasião em que esta expressão aparece lá na história de Abraão, quando ele foi resgatar o seu sobrinho Ló de vários exércitos. Curiosamente, havia muitos problemas de exércitos ao redor dele. E ele, depois de resgatar Ló, ele ficou com medo daqueles exércitos aliados virem contra a sua vida. E Deus foi ao seu encontro e disse: Abraão, não tenha medo. Eu sou o seu escudo. A glória da nossa vida não é estarmos numa situação favorável a nós, é termos o nosso Deus conosco. É Ele quem exalta a nossa cabeça quando ficamos muitas vezes cabisbaixo. E a razão de podermos olhar para o alto é poder falar com Deus e encontrá-lo. E Ele ser favorável a nós, como Ele continua no versículo 4. E aqui está a segunda coisa que você deve fazer. Primeiro, lembre-se de quem é o seu Deus. É o Deus que se revelou na história por meio das Escrituras. É o Deus que demonstra o seu cuidado com quem Ele criou. E por Ele ser o nosso escudo, nós estamos seguros. Ele nos preserva a vida. Ele é o motivo da nossa alegria, Ele é a nossa glória que exalta a nossa cabeça. Não são as circunstâncias jamais. Então, ao se voltar para Deus, Ele diz: com a minha voz eu clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Nós temos este privilégio tão especial que é podermos nos voltar para Deus, orar e saber que Ele vai nos responder. Deus não está alheio a nós. O nosso Deus soberano, que é tão grande, Ele se importa conosco também. E Ele não é indiferente às nossas necessidades. Minha irmã e minha irmã, poder recorrer a Deus em oração, rogar aquilo que nós temos sentido, aquilo que nós precisamos, poder ter essa segurança que Ele nos responde, como Deus fala, por meio da sua palavra, por meio das Escrituras. Nós oramos e Deus nos fala pela sua palavra, e de um modo particular, especial, incomparável e insubstituível no seu santo monte. O lugar onde o povo de Deus se reúne para adorá-lo é quando Deus fala de um modo especial. E eu pergunto: você está ouvindo? Você está ouvindo que na sua vida você passará por aflições? Mas você pode se voltar para Deus e poder encontrá-lo, poder orar, saber que estar seguro. E continuando aqui, na terceira coisa que devemos fazer, ou que experimentaremos quando nos voltarmos a Deus para orar, está nos versículos 5 e 6. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. O rei Davi não era sem noção. Ele tinha plena noção da sua situação, da realidade em que ele estava vivendo. Quando ele diz: eu não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim por todos os lados, ele não está sendo um valentão. Alguém que está negando a própria realidade e dizendo da boca para fora que não tem medo de nada, até num tom orgulhoso. Isso tem a ver com o que ele acabou de dizer no versículo 5. O fato de poder deitar e dormir, porque experimenta da paz do Deus que o protege, do Deus que o guarda. Ele diz também que ele acorda, não porque está tudo bem, mas é porque o Senhor o sustenta. Este é o caminho para nós enfrentarmos, ou desfrutarmos, de paz em meio à adversidade, de disposição e coragem para os desafios que Deus coloca diante de nós, e todos nós temos. Se você pensa que você tem os problemas maiores, ou que tem os maiores desafios, saiba que irmãos nossos têm enfrentado situações semelhantes por todo mundo e até ao seu lado. Talvez alguns aqui estejam em um momento de aflição mais intensa.
e devem contar com o apoio e as orações uns dos outros. Mas quando nós aprendemos, como aprendeu Davi, a considerar a dura realidade que está ao nosso redor, lembrar quem é o nosso Deus que não é indiferente a nós. É Ele quem nos protege, é Ele quem nos mantém em segurança, é com Ele que nós falamos e Ele quem fala conosco e podemos dizer: eu não tenho medo, porque eu estou seguro nas mãos do Deus soberano. Por isso eu posso dormir. Por isso eu levanto, porque é Deus quem me dá a vida. Deus é quem me protege, Ele é quem me sustenta, Ele que me dá paz de modo que eu possa descansar, e é Ele quem me faz acordar com vida. Eu não estou nas mãos dos meus inimigos. Você não está sujeito aos seus problemas, às suas circunstâncias. Você está nas mãos e sujeito ao Deus soberano e à sua vontade. Em terceiro lugar, os versículos 7 e 8 nos impele a uma pergunta. Por que Deus permite que você seja afligido e angustiado? Você já fez essa pergunta na hora da dor? Por que Deus está permitindo isso? Por que Deus parece que não responde a minha oração? Por que Deus parece que não está fazendo nada? Davi disse: levanta-te, Senhor. Não parece alguém que está esperando Deus fazer alguma coisa? Salva-me, Deus meu. E ele sabe do que Deus é capaz. Pois feres nos queixos a todos os meus inimigos. E aos ímpios quebra os dentes. Lembre-se de que tinha um exército contra ele, tá bom? Não vai pedir para Deus quebrar os dentes e o queixo de alguém perto de você. Mas saiba que Deus tem poder suficiente para te livrar do que você tem passado. Mas a questão é, será que é disso que você realmente precisa? Davi conclui dizendo: do Senhor é a salvação. A salvação vem sempre do Senhor. Assim como Ele nos salvou da condenação eterna, é Ele quem nos livra também das dificuldades que nós enfrentamos. Mas uma coisa que é certa: Deus nem sempre vai nos livrar segundo a nossa expectativa, mas de acordo com aquilo que Ele sabe que nós precisamos. Mas algo é certo: Ele sempre irá abençoar o seu povo. Abençoar quem se volta para Ele, quem o busca em oração, quem ouve a sua palavra, quem vem à sua casa para ouvir a sua voz e que sabe que Ele é a própria glória. Senhor, eu não preciso que o Senhor me livre de problemas. Tu és a minha glória. Eu preciso do Senhor. Por isso ele conclui dizendo: do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Bênção indica a proximidade de Deus conosco, o cuidado paternal de Deus, a sua presença abençoadora, ter intimidade com Deus, ter comunhão com Ele face a face, ver quem Ele é, reconhecer o que Ele está fazendo, o motivo pelo qual nós estamos seguros. Então, porque Deus permite, se Ele pode te livrar do problema ou daquilo que te angustia e te aflige? Porque Ele permite que você passe por isso. As circunstâncias vividas por Davi, meu irmão e minha irmã, o fizeram reconhecer que Deus era o seu escudo. E somente nele poderia ter esperança. E com você não é diferente. Quando Deus nos permite passar por situações em que somos afligidos, angustiados, em que percebemos a nossa fragilidade, em que até comentários que são tão infelizes, tristes e até maldosos, Ele nos ensina a voltar para Ele como Davi se voltou dizendo: Tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, és aquele que exalta a minha cabeça, é aquele que ouve e me responde quando clamo, é aquele que me dá paz e segurança para que eu possa descansar. As circunstâncias que Deus permite que você passe, seja quais forem, se você é filho de Deus, provém de um Pai amoroso que não nos aflige sem propósito, mas nos ensinam a reconhecê-lo como nosso escudo, como aquele que nos protege, aquele em quem podemos estar seguros e ter a esperança. Deus nos ensina assim, nos conduzindo como um bom pastor que conduz suas ovelhas
até pelo vale da sombra da morte, para que nossa confiança nele seja alimentada. Para que dependamos dele cada dia mais, e menos de nós, e menos de circunstâncias favoráveis. Para que descansemos na sua mão paternal, que é bondosa, que é sábia e poderosa. Deus é poderoso. Ele pode fazer tudo o que ele quiser. Ele é sábio. Ele sabe o que está fazendo. Ele é bondoso, ele não aflige sem propósito. Não é mesquinho. Mas em tudo ele manifesta a sua graça, a sua misericórdia, de modo que aprendamos a confiar, a descansar nele. Para concluir, meus irmãos, eu quero reforçar algumas lições sobre este salmo. Em primeiro lugar, sobre o cuidado providencial de Deus. Deus, em sua providência, ele se importa com aquilo que você passa. Na verdade, ele mesmo que levanta, muitas vezes, situações para que você se volte para ele. Ele quer que você o busque. Ele lhe quer perto dele. Ele se importa com você. E ele intervém sempre em nossas lutas e angústias cotidianas. Se você tem a impressão, por ouvir falar, por dizer, por perceber, que Deus ele intervém somente em momentos em que acontece um milagre, você está enganado. A providência de Deus nos ensina que ele sempre está envolvido com tudo que acontece na nossa vida. Momentos de alegria e bênção, mas também momentos de tristeza e angústia. Deus está envolvido sempre em todas as coisas e ele, com a sua presença, concede paz. Não importa quais sejam as dificuldades. Ele quem nos conduz como um bom pastor, nos orientando o que devemos fazer. E para isso, eu e você precisamos ser lembrados frequentemente de quem Deus é. É o Deus que é o nosso escudo. É o Deus soberano que se importa conosco. É o Deus gracioso que entregou seu Filho na cruz. É o Deus misericordioso que lançou o inferno sobre Cristo na cruz do Calvário. É o Deus fiel que, apesar das nossas imperfeições, ele continua a cumprir o que ele prometeu. Você precisa recorrer à oração. Deus não precisa das suas orações. Você precisa. Ele quer que você ore. Mas quem precisa da oração é você. Ore sem cessar. Se volte para Deus lembrando de quem ele é. Do que ele já fez no passado em Cristo Jesus. Dos feitos de Deus na sua vida, no presente, na história recente da sua vida. E ore sem cessar, colocando a sua confiança nele. Você precisa também reconhecer a maneira como Deus responde por meio da sua palavra. Por vezes esperamos uma resposta extraordinária de Deus, quase na expectativa que Deus apareça e nos dê uma revelação direta. Nós já temos Deus falando conosco por meio da sua palavra. Use esse meio abençoador de graça que é a palavra de Deus. Deus fala conosco assim. Ele se dá a conhecer. Ele responde às nossas orações. No momento em que, como igreja reunida, nós adoramos a Deus, a sua palavra é aberta e pregada. Se você estiver atento, dependente do Espírito Santo, Deus vai ir de encontro à sua necessidade para te fortalecer, para te consolar, para te corrigir, para te encorajar, para te dar tudo o que você precisa. Por isso, leia a Bíblia. Medite nela a cada dia. Ouça atentamente o que Deus diz na exposição da sua palavra e como ele decidiu falar conosco em meio às circunstâncias pelas quais ele mesmo nos conduz. Em segundo lugar, além da providência, esse salmo nos faz meditar a respeito da salvação, como disse Davi no último versículo, do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Todas as circunstâncias vividas por Davi, até um exército vindo contra ele, o fizeram concluir isso. Do Senhor é a salvação, e sobre o seu povo a tua bênção. Mais importante do que qualquer coisa que aconteça nos momentos difíceis da sua vida, nas suas lutas, na sua aflição, em meio às suas angústias, no seu sofrimento. Mais importante do que tudo, é que você compreenda mais a salvação que Deus te concedeu em Cristo. E quem nós de fato somos. Eu pergunto a você,
como as circunstâncias pelas quais você tem passado, as dificuldades, os desafios que você enfrenta, no seu relacionamento conjugal, na educação dos seus filhos, questões como enfermidade, como luto, problema de trabalho, problema da igreja, como essas coisas têm te feito conhecer mais a respeito da salvação que Deus concedeu a você. Um exército com um filho vindo contra Davi o fizeram reconhecer: a salvação pertence ao Senhor e é Ele quem nos abençoa. Como diz o apóstolo Paulo, compreendendo mais essa salvação no momento difícil, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que coopera para o seu bem? Todas as coisas. A bênção, como estar casado recentemente, como ter filho não há tanto tempo, babando ainda, como ter o filho batizado ainda mais recentemente, momentos de alegria, pertencer a uma igreja que amamos, isso contribui para o nosso bem. Deus usa cada uma dessas bênçãos para nos conduzir a Ele e nos ensinar mais a respeito da sua salvação a nós. Mas, meus irmãos, as lutas que nós enfrentamos também nos fazem compreender mais a salvação de Deus a nós. Pense naquilo que você pensou no seu coração logo de início. O que mais tem te afligido? Isso contribuirá para o seu bem, para que você compreenda mais o amor de Deus por você, da graça revelada em Cristo e da misericórdia. Não sou eu quem estou falando. O apóstolo Paulo disse isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. E qual é o bem? Qual que é a maior bênção que o Deus da salvação poderia te conceder? O que você espera como bem na sua vida? Ele responder a sua oração que você, chorando, pode estar fazendo? Deus tem algo muito mais precioso para você, para a sua vida. Quando diz aqui: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Essas circunstâncias que te angustiam, te afligem, te fazem depender e confiar mais em Deus. E ser moldado, ainda que pela dor e o sofrimento, pelas angústias e aflições, a ser mais parecido com o seu Salvador. Por isso, as lutas e as adversidades devem ser motivo de alegria. Não porque gostamos de sofrer, mas porque temos em mente o propósito. É motivo de nos alegrarmos, exultar, não da angústia em si, e nem da aflição, mas da razão pela qual Deus nos permite passar por essas coisas. Tiago, escrevendo no 1º capítulo, declara exatamente isso, dizendo: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes, ou seja, para que vocês sejam aperfeiçoados à imagem daquele que salvou vocês. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira carta, também fala exatamente a mesma verdade, dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, como um escudo Deus nos guarda, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso, em quê? Nessa salvação que Deus concedeu, naquilo que Deus está fazendo na sua vida, que é mais importante do que os seus problemas e as suas dificuldades. Nisso, nessa viva esperança em Cristo, vocês podem exultar, podem se alegrar, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O Senhor que vocês não viram, mas que aprenderam a amar,
E como aprenderam a amar? Pelo caminho pelo qual Ele nos conduz, inclusive por vales profundos, da sombra da morte, para que olhemos para Ele e o vejamos pelos olhos da fé. Nós não o vimos, mas nós o amamos. E crendo, podemos exultar com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Meus irmãos, o nosso Deus, na sua providência, nos faz conhecer mais a respeito da sua salvação e nos transforma, para que sejamos mais parecidos com o Senhor Jesus. O nosso Deus que não poupou a vida do seu Filho, entregando-o por nós à morte, não nos dará graciosamente com Ele tudo o que nós precisamos? Que você aprenda a bendizer a Deus, a louvá-lo, a dizer que Ele tem sido bondoso, como nós cantamos também. Mesmo em momentos de dificuldade. Dizer que Deus é bom em todo o tempo, quando acontece alguma coisa boa, é fácil. Mas na hora da aflição, dizer isso indica que você tem conhecido o Deus verdadeiro, mesmo quando não tudo parece ir bem. Não se esqueça que nos momentos mais angustiantes, Deus te prova, para que você possa crescer na graça de Deus, contando mais com a graça e contando menos consigo mesmo, para que possa conhecê-lo mais e refletir mais a glória de Cristo na sua vida. Que você possa perseverar exultante, cheio de alegria, aquela que não pode ser explicada, uma alegria indizível pelas circunstâncias, mas é visível, porque você tem aprendido a confiar no Senhor, na certeza de que o sofrimento do tempo presente, seja qual for, não pode ser comparado com a glória a ser revelada na sua vida. Que Deus te abençoe. Amém.